Que semana abençoada que nós tivemos, né? Estamos já chegando no final do ano e a gente tem muita coisa boa para viver juntos, tá? Irmãos, o desafio dado às famílias de viver a experiência do discipulado à mesa durante essa semana, ela só foi possível vivê-la e ela só é possível vivê-la se for no poder do Espírito Santo. Guarde essa frase. Você só vai conseguir viver a experiência da mesa se for no poder do Espírito Santo. Porque o discipulado à mesa não é uma programação. É um encontro espiritual que se levantará lutas para que isso não aconteça. Apesar de ser muito simples, é a sua casa, é a sua mesa, é a sua família. Já parou para perceber que a coisa não flui naturalmente? E por que não flui naturalmente a gente sentar ao redor da mesa para ler a Bíblia? Já dá sono. Só quando fala Bíblia, dá sono. Porque não é natural. Porque é espiritual. E é sobre esse poder do Espírito Santo que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. E a gente já está descortinando um pouquinho algo que nós vamos conversar muito na próxima estação, que começa em janeiro. Estação Viver. Viver em Cristo, viver no Espírito. E vai ser tremendo, mas eu já quero introduzir. Porque Jesus, eu vou já chegar no texto, tá? Quando Jesus esteve entre nós, ele fez uma promessa. Ele fez várias promessas. Eu quero lhe lembrar de uma promessa que se cumpriria dias depois da sua ressurreição. Ele disse o seguinte: e eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até quando, gente? Até o fim dos tempos. Que promessa maravilhosa, não é? Que promessa incrível, que promessa confortante e que promessa permanente. Essa promessa é uma verdade? Sim ou não? Para quem? Para nós quem? Nós discípulos. Então Deus vai estar com todos aqueles que andam distante dele. Não nesse contexto. Porque Deus está vendo até o que está acontecendo no inferno, tá, gente? Deus está vendo o que acontece nos lugares mais terríveis deste planeta. Deus está vendo, porque Ele é onipresente. O que nós vamos conversar hoje é sobre uma presença que só não é compreendida intelectualmente. Eu sei que Deus está aqui, mas é uma presença do Espírito Santo ativo, movimento, Espírito Santo real, agindo. Você sabia que essa promessa que ele fez foi dentro de um contexto para os seus discípulos? Para que nós não corramos o risco, gente, de usar o texto fora do contexto, essa promessa, ela é apenas para aqueles que obedecem ao mandamento de fazer discípulos, porque essa promessa está em Mateus 28, dos versos 18 a 20, e é lá no verso 20, mas tem um contexto, e nós lemos esse texto semana passada. Mas só que para fazer discípulo, você já tem entendido que essa é a nossa missão como igreja, que deveria ser a sua missão pessoal como discípulo, e deveria ser o seu primeiro desafio na sua família, sabia? Você sabia que, papais, o nosso principal propósito é tornar os nossos filhos discípulos de Jesus? Esse é o maior legado que a gente pode deixar na vida deles. Acredite nisso. Eu creio que você já entendeu qual é o seu papel aqui na terra. É ser um discípulo que faz um outro discípulo. Você já se apaixonou por isso? Você já se rendeu a essa verdade? Eu creio firmemente, irmãos, que nós já encontramos o nosso propósito, nós já encontramos a nossa identidade, que é ser e fazer discípulo.
E esse não é um propósito qualquer, não é uma grande sugestão, é uma grande comissão. Talvez a pergunta seja: como? Eu tenho falado muito sobre ser discípulo como identidade e fazer discípulo como propósito, mas como fazer esse discípulo? Como é que é isso na prática? Eu quero sugerir 5 coisas, mas eu só vou falar de uma delas, porque a gente vai ter tempo para trabalhar isso. Primeiro, para a gente fazer discípulo, a gente precisa de discipulado, gente. Discipulado é o processo. E o discipulado traz consigo um ambiente e um método. Grave isso. O que é que eu preciso para fazer discípulo? Primeiro, eu preciso de um processo. Eu preciso de um discipulado. E todo discipulado precisa de um ambiente, não é todo ambiente que você vai ser discipulado. Aliás, a grande maioria dos ambientes que a gente está vai nos estimular muito pouco para isso. Daí a importância de você ser e viver igreja. E um método. Por mais que você não goste de métodos, que você não goste de planejamento, você acha que tudo é natural e, mais uma vez, eu te lembro, no reino espiritual nada acontece naturalmente, ou muito pouco acontece naturalmente. A grande maioria das coisas no reino espiritual acontece intencionalmente. Por isso, o discipulado é um método de Jesus sobre como fazer discípulo. Outra coisa que a gente precisa de discípulos, porque se tem discipulado e não tem discípulos, não funciona, não é? Discípulos são os aprendizes por excelência. Discípulo é aquele que está sempre pronto para aprender. E eu tenho batido muito nisso, irmãos, porque a gente sabe muito. As redes sociais estão aí para comprovar que todo mundo tem algo a dizer. Então a gente precisa de discipulado, a gente precisa de discípulos e a gente precisa de discipuladores. Os discipuladores são aqueles que nós elegemos para ser nossas influências. Porque o discípulo tem liberdade de escolher o seu discipulador. Você só não pode fazer isso com Jesus, porque Jesus nos escolheu, certo? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Então, Jesus é o teu discipulador número 1, que deixou o Espírito Santo para te lembrar do que ele te ensinou e que tem escrito na palavra de Deus. Então, gente, como é que faz discípulo? Primeiro, você precisa de um discipulado, você precisa de discípulos, você precisa de discipuladores, porque não, eu aprendo sozinho, eu leio minha Bíblia sozinho, eu compreendo tudo sozinho. Você vai aprender muita coisa sozinho, mas nunca será pleno, porque você precisa de alguém para lhe instruir. Acredite em uma coisa, haverá sempre alguém na sua frente. Mas acredite numa coisa, haverá sempre alguém atrás de você. Sabe o que significa? Que você não é tão bom o suficiente para não aprender. E que você não está tão ruim assim que não tem algo para ensinar. Então não tem desculpa para ninguém. Porque quando você vai numa célula, você está ensinando alguém, entende? Quando você caminha com alguém, você tem algo para ensinar e você tem algo para aprender. Terceira coisa, né? A quarta coisa que a gente precisa é de resultado. Porque ninguém se mete em fazer nada que não tenha resultado, é ou não é? Resultado, gente, é Cristo formado em nós. Resultado é ver Cristo formado em nós. Esse é o resultado que a gente quer na vida das pessoas. Esse é o resultado que a gente quer na vida daqueles que andam com a gente. Ver Cristo sendo seguido, amado, adorado, desejado, imitado, buscado. Esse é o resultado. E quinto, nós precisamos de poder. Esse é o principal recurso que nós precisamos para fazer discípulos. Pensa só, a gente tem resultado, tem discipulado, tem discípulo, tem discipulador, mas se não tiver poder do Espírito Santo, gente, é mais um encontro. É mais uma roda de amigos.
é mais uma galera intencionada em fazer o bem. Mas se a gente não tem o poder do Espírito Santo, então eu quero me concentrar nisso. Antes de Jesus liberar os discípulos para cumprir a grande comissão, em Mateus 28, ele liberou o Espírito Santo aos seus discípulos. Então a gente precisa entender um pouco mais sobre o Espírito Santo, buscar um pouco mais. Antes de Jesus enviar a grande comissão para a igreja, ele enviou o Espírito Santo, ou ele enviou o Pentecoste à igreja. Porque tudo que fazemos no reino de Deus só terá êxito se for no poder do Espírito Santo. Por isso a grande comissão começa: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Autoridade é a mesma palavra para poder. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Gente, se a gente se meter a fazer discipulado sem depender do Espírito Santo, vai ser enfadonho, vai ser chato, vai ser uma coisa nada a ver, mas isso não vai acontecer com a Casa Viva, porque a sua casa tem a presença de Deus. E a presença de Deus manifesta através do Espírito Santo de Deus. Foi tremendo o nosso tempo à mesa, lendo sobre Mateus 7, onde a gente falou sobre a casa. E normalmente eu e Vanessa, a gente conversa antes, então no café da manhã nós já pudemos compartilhar um com o outro sobre o texto, ministrando a vida um do outro, compartilhando um com o outro, o que nós faríamos à noite. Então a gente tentou tornar a coisa agradável aos olhos das crianças. Vale a pena, gente. Separe um tempo e crie essa cultura, porque o resultado dessa estação discipular é um enorme desejo no meu coração, que haja discipulado na sua casa. E antes de você, como a gente faz com as escolas, antes de você querer que a escola eduque o seu filho, pai e mãe é quem educa filho. Você já escutou isso, não é? A escola, ela te ensina, ela te instrui, mas quem educa, quem dá cultura para filho é pai e mãe, e assim seja na vida espiritual. Então vamos ler Atos 1, dos versos 3 a 8. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui Lucas está escrevendo um relato sobre Jesus. Depois de ter padecido, apresentou-se vivo, ou seja, ele ressuscitou, com muitas provas incontestáveis. No verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora vamos lá para Atos 2, dos versos 42 a 47. Olha o estado desta igreja, destes primeiros discípulos, depois que o Espírito Santo veio com fogo, batizando. O que aconteceu com essa igreja? E perseveraram, verso 42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, o livro de
de Atos registra o Pentecoste. O Pentecoste, queridos, é considerado o maior evento espiritual que a igreja já viveu até hoje. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, claro. O Senhor Jesus já havia ressuscitado dos mortos, havia passado 40 dias andando com seus discípulos, falando com eles sobre o reino de Deus, comendo com eles. Olha aí, Jesus ressuscitado, sentado à mesa e comprovando como ele de fato tinha ressuscitado. E antes dele voltar aos céus, ele disse: permanecei na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque não se faz discípulo sem poder do Espírito Santo. Quando os discípulos perguntaram: Senhor, vai ser nesse tempo então que o Senhor já vai restaurar Israel? E Jesus respondeu: não compete saber os tempos, nem épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Gente, todos ficaram quietos, permanecendo naquele lugar até que recebessem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é derramado, a casa é cheia, libera poder sobre um pequeno grupo de discípulos. Já eram ali 120 discípulos, e eu tenho uma pergunta para fazer. Que poder é esse, gente? Pela leitura do texto, eu quero apresentar para vocês que poder é esse. Primeiro é o poder de uma pessoa. É o poder do Espírito Santo, cuja fonte emana todo poder. É o poder do Espírito Santo que não é um poder humano, não é um poder político, não é um poder econômico, não é um poder militar, é o poder do Espírito Santo. Você conhece esse poder? Você está cheio desse Espírito com E maiúsculo? Queridos, eu tenho entendido uma coisa, que não basta apenas ser salvo e ter o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa me ter. Que poder é esse, gente? É o poder de uma pessoa que se chama Espírito Santo. Que poder é esse? É o poder de compartilhar o Evangelho. Uma coisa é você falar de Deus para alguém. Outra coisa é você ser boca de Deus para alguém. Sabe qual é a diferença? Poder do Espírito Santo. Outra coisa é você falar apenas com sua eloquência. Outra coisa é você falar no poder do Espírito. Estou lembrando aqui de 1 Tessalonicenses 1,5, quando Paulo diz assim: o Evangelho não chegou a vocês com palavras de persuasão, mas no poder do Espírito Santo. Será que o que está faltando para a gente mergulhar na grande comissão de fazer discípulo é uma vida de intimidade com o Espírito Santo? Que poder é esse, gente? É o poder de uma pessoa, o Espírito Santo, é o poder de uma mensagem, que é o Evangelho. Que poder é esse? É o poder de romper barreiras culturais. Havia um abismo entre judeus e samaritanos, você sabe disso. Eles eram amigos, inimigos, irreconciliáveis. Mas Jesus disse que pelo Espírito Santo eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e em Samaria. O que Jesus está fazendo? Quebrando barreiras que existiam entre um povo e outro. A gente só consegue fazer isso no poder do Espírito Santo, gente. Porque quando a gente tem um vizinho chato, mas a gente tem que falar do amor de Jesus para ele, como é que a gente faz se não for no poder do Espírito Santo? Porque na vontade humana não existe. Só no poder do Espírito Santo a gente faz o que a gente faz. Que poder é esse, gente? Senão o poder de cativar as pessoas. A igreja de Atos era uma igreja cheia do Espírito Santo, por isso ela era uma igreja cativante, relacional, amorosa, que faz com que os relacionamentos sejam tremendos. Que poder é esse, meus irmãos? É o poder do discipulado, gente. Façam discípulos de todas as nações. E eu preciso te ensinar um princípio sobre essa grande comissão.
É que Deus se importa com qualidade e com quantidade. Por muito tempo, gente, eu fiz parte de igreja que dizia o seguinte: o que importa é a qualidade. Aí eu fiz parte de outra igreja que dizia: o que importa é a quantidade. Quanto mais gente a gente buscar e salvar, é o que importa. Mas a Bíblia mesmo não tem esse posicionamento. A Bíblia diz o seguinte: façam discípulos. Isso é qualidade. De todas as nações. Isso é quantidade. Então Deus se importa com a profundidade e Deus se importa com a quantidade de pessoas. E você vai ver várias vezes em Atos: e crescia em números a esta igreja. Então Deus se importa sim. Nós abraçamos um erro histórico, gente, no cristianismo. A gente desassociou igreja e discipulado. Há quem diga ser igreja e nunca foi capaz de falar de Jesus para alguém, orar por ele, mostrar as Escrituras e levá-lo a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Isso é grave, gente. Um discípulo que não faz discípulo é grave. Agora, a gente não faz na nossa força, na nossa estratégia, não é no nosso método, é na nossa dependência do Espírito Santo, porque eu aprendi uma coisa que tem mudado a minha forma de lidar com as pessoas. Antes de falar de Jesus para alguém, eu falo dela para Jesus. Jesus vai adiante. Então, ontem eu estava ali com mais de 30 pessoas. Eu já venho falando de Jesus para eles, porque todo mês nós fazemos um devocional com os atletas com quem eu corro. Mas ontem foi mais uma oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas. E eu já vou orando, dizendo: Deus, fala o coração dela. Senhor, que é apenas uma pessoa. Deus, eu quero que todo mundo entenda a Tua palavra, entregue a vida a Jesus, mas se apenas uma pessoa, Senhor. Jesus, Jesus. Aí não demora muito, pessoal. Uma pessoa diz assim: ora por mim, tá? Aí ela está abrindo uma brecha para eu perguntar para ela: pelo que eu devo orar por você? Estou tendo umas crises. Aí eu digo assim: você se sente à vontade de falar a crise que você está sentindo? Porque se ela me der só uma resposta e disser: tudo bem, vou orar. Não, o quanto mais for me dado espaço, eu vou perguntar. Aí eu oro pela pessoa, aí eu dou retorno para ela. Eu vou encontrar ela segunda-feira no treino de novo e vou olhar, vou chegar bem pertinho dela, porque ela chegou bem pertinho de mim e vou dizer assim: estou orando por você, tá? A gente entrega essa pessoa para Jesus antes de falar de Jesus para ela. Que poder é esse, gente? É o poder de compartilhar o evangelho para as pessoas. É o poder de testemunhar de Jesus para outros. Você sabe o que significa no grego a palavra "e serão minhas testemunhas"? É a palavra martíria, que no português significa Marte. É aqueles que enfrentarão dificuldades, inclusive para falar de Jesus para alguém. Amados, se nós estamos enfrentando alguma dificuldade de compartilhar a palavra de Deus à mesa da nossa casa, isso revela um pouco da nossa gravidade espiritual, tá certo? O que dirá com alguém lá fora? Porque esses discípulos eram capazes de dar as vidas deles. Eles enfrentaram prisões, perseguições. Todos os discípulos de Jesus, gente, exceto João, foram martirizados, mas todos morreram com gozo na alma, com uma coragem indobrável, com uma alegria no coração, porque eles falaram de Jesus. Deixa eu só te lembrar, evangelho é morte. Deixa eu só te lembrar, no dia do seu batismo, você morreu para esta vida. E você carrega uma mensagem que é morte para mim mesmo, mas é vida em Cristo Jesus. Aquele que se perde em Cristo se acha. Aquele que anda no caminho estreito com Cristo encontra o caminho do céu mesmo. Não é o caminho largo. Que poder é esse, irmãos?
É o poder do Espírito Santo que inundou a vida dos discípulos para que eles fossem capazes de se dedicarem ao ensino da palavra. Vocês percebem que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, mas essa dedicação não era apenas uma disciplina diária, era alguém que tinha gozo no coração para dizer, eu desejo ler a palavra de Deus. Por isso, meu querido, nós vamos mergulhar na busca do poder do Espírito Santo. Sabe por quê, gente? Porque é muito penoso você tentar ler a Bíblia pela sua força. É muito desconfortável você tentar dobrar os seus joelhos quando a sua cabeça está em outro lugar. Sabe quando é que a gente consegue fluir nisso? Quando a gente diz assim, vem Espírito Santo, vem me encher, vem me encher. Aí você diz assim, mas eu não sou acostumado a orar assim. Tudo bem, mas vamos começar hoje, porque você recebeu o batismo com o Espírito Santo no dia da sua conversão. Ele habitou você, ele selou você, ele batizou você, e disso nós não abrimos mão. Mas o que eu tenho aprendido é que ser cheio do Espírito Santo depende da sua busca. Efésios 5, ele vai dizer, deixem-se encher pelo Espírito, ou seja, eu posso atrapalhar o mover do Espírito. Ou eu posso permitir que ele venha e me encha, venha e me encha. Gente, no poder do Espírito Santo nós vamos nos dedicar à palavra, nós vamos nos dedicar à comunhão. Ei, sentar à mesa não é estilo, não é só de alguém que gosta de conversar, não. Sentar à mesa é hábito de discípulo, que ama Jesus, que ama comunhão, que ama olhar nos olhos, porque ao redor da mesa nós somos iguais. Ao redor da mesa, o meu filho ministra a minha vida, eu ministro a vida da minha esposa ministra a vida do meu filho. Gente, isso vai criar uma onda extraordinária de edificação na casa e que vai abençoar a vida de tantas pessoas, meus irmãos. E você vai ver que não vai demorar muito. Outras pessoas serão atraídas para a sua casa. Sabia disso? E quem tem filhos pequenos, você sabe disso, atrai outros. Eles estavam no poder do Espírito, dedicados à oração, à comunhão. Precisamos do poder do Espírito, amém, gente? Ah, pastor, eu não entendo muito ainda essa profundidade, essa linguagem, não, mas vai firme, segue as orientações. Nós temos um discipulado, nós temos discípulos, nós temos discipuladores, nós temos um caminho que nós estamos tentando estimular você, e eu creio que todo pai, toda mãe, todo avô, toda avó é um discípulo e um discipulador de alguém. De alguém. Você pode não liderar grandes multidões, mas você pode abençoar a vida de pessoas que estão mais próximas de você, porque Deus te chamou para isso. Que poder é esse, gente? É o poder da concordância. Ah, queridos, e eles estavam unânimes. Irmãos, há uma coisa que atrapalha muito família, não é? É a desunião, não é verdade? Uma família desunida, nada acontece, concorda comigo? Uma igreja também. E o discipulado também. A missão flui onde há poder do Espírito, mas também onde há concordância. A unidade, os seus dons fluem num ambiente de unidade. O seu casamento flui quando há acordo. Vai fazer alguma coisa, maridão, sem acordo com tua esposa, é problema. Vai fazer alguma coisa, esposa, sem combinar com teu marido, é problema. Lá em casa é, tá? Já aviso logo. Não tem esse negócio, não, deixa ela fazer. Não vou abrir essa brecha. Porque às vezes isso é uma prerrogativa para eu cair fora da minha liderança. Não. Responsabilidade é minha. E eu preciso saber. Eu preciso acompanhar. E eu quero fazer parte desse processo, porque eu quero proteger a minha família diante do Senhor. Gente, quando a gente está unido, gente que tem que estar disposto a abrir mão, a resolver conflitos, a tratar preferências, a tratar opiniões.
mas que vivem em unidade. Se não ceder, irmãos, se não abrir mão, se eu não conseguir exercer minimamente a função que Deus me deu no meu lar, vai ficar difícil. Não é diferente na célula, não é diferente na sua empresa, não é diferente na gestão da sua equipe lá na empresa. Que poder é esse, irmãos? É o poder da concordância. Amós 3,3 diz: 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. Amados, isso é um preço alto que se paga nas relações, tá? Que se paga alto numa igreja, numa família, numa empresa. Tem que ter concordância, irmãos. Caso não, o problema começa a ser instalado. Até nisso, queridos, o poder do Espírito Santo atua. O Espírito Santo começa a quebrar vaidades, a corações duros, porque na verdade, essas discordâncias que a gente não tem, às vezes no casamento, em casa, a raiz dela é orgulho, a raiz dela é vaidade, a raiz dela é insegurança, a raiz dela é gente doente na alma que não quer ser tratado, e isso tem raízes, lá no fundo é espiritual. Por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo para ser uma igreja que vive discipulado, irmãos. Você quer ser cheio do Espírito Santo? É uma pergunta. Então, posicione-se como discípulo. Você quer uma casa cheia do Espírito Santo? Então, posicione-se como discipulador e discipuladora. 2 estímulos para você nessa manhã. Discipulado pessoal, discipulado à mesa. E eu encerro com esse desafio com vocês. Eu quero trazer uma instrução para a igreja nessa manhã. Discipulado, ele precisa começar no pessoal. Discipulado, gente, é sinônimo de crescimento intencional. Guarde essa frase. Discipulado pessoal é sinônimo de crescimento intencional. A pergunta é: quantos realmente querem crescer? No início do ano, você conseguiu identificar áreas da sua vida que você gostaria de crescer? Alguém aqui tem o hábito de escrever, de fazer seu planejamento e disse que nesse ano você seria alguém, você faria assim, você disse que faria outra coisa. Você tem esse hábito? Você colocou que você queria crescer como discípulo esse ano? Porque discípulos de verdade anseiam crescer intencionalmente. Você precisa crescer. Isso é sentimento de discípulo. Então, sobre o discipulado pessoal, ou a responsabilidade pessoal de ser um discípulo, eu quero te dar umas dicas aqui que eu acho que vai te ajudar bastante. Eu não gosto muito de usar a palavra chaves, mas eu vou usar hoje. 4 chaves para um discipulado pessoal. Eu acho que você pode anotar o que eu vou te falar. Você pode fazer registros disso no seu smartphone, ou até mesmo num papel aí para a sua vida, tá? Porque o poder do Espírito Santo vai se manifestar quando a gente preparar a terra para ele vir. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Pode anotar, 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Queria que você anotasse também Josué capítulo 1, verso 8. Clécio, aquelas folhinhas em branco, se alguém quiser uma folhinha para você fazer registros, nós vamos começar a disponibilizar para você. Só levanta a mão que o Clécio vai te entregar, porque nós estamos preparando vocês, irmãos.
E eu vou já te estimular. Tenha um caderninho para os cultos. Tenha um lugar, um caderninho de anotações, um bloquinho de anotações para você registrar o que Deus vai falando com você. Não só nos cultos, mas no seu devocional, obviamente. Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Amados, para a gente ter uma vida no Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, a gente precisa se posicionar como discípulo. E todo discípulo posicionado, ele precisa, primeiro, de um bom plano. Pode anotar. Ele precisa de um bom plano devocional. Quantos aqui têm um plano de leitura bíblica devocional diária? Levanta a mão. Ok, você tem um plano de devocional diário. Glória a Deus. Se você não tem um plano devocional, desculpa te falar, a tua vida devocional é uma bagunça. Se você não tem um plano de leitura, de devoção, qualquer coisa se torna mais importante que a leitura da palavra. Você sabe disso. Qualquer coisa importante na sua vida, você precisa de um plano, não é verdade? Se você for fazer uma viagem lá para Gramado, você tem que se preparar, tem que comprar as passagens antes, tem que fazer reservas antes. Você faz um plano ou não? Não seria diferente na sua vida espiritual. Então, no seu plano devocional, eu tenho 2 dicas para te dar. Dentro desse primeiro ponto. Primeiro, o que eu chamo de conversa da alma. No seu devocional você precisa de tempo de conversa de alma com Deus. É acessar o coração de Deus e Deus acessar o seu coração. Você pode chamar isso de oração também, certo? Mas eu tô dando esse termo porque eu já disse isso, mas talvez você ainda não pegou, anote isso. Sabe o que é oração para mim? É conversa de gente que se ama. Então, no seu plano devocional, você precisa conversar. A sua alma precisa conversar com Deus. Você sabia que Deus é Pai? Sabia, né? Então conversa com Ele como Pai. Abre o teu coração. A segunda dica é medite na palavra. Não apenas leia. Medite na palavra. O que eu faço no meu devocional? Conversa da alma, oração. O que eu faço no meu devocional? Eu medito na palavra. Gente, entenda o que o Espírito Santo de Deus está fazendo nessa manhã. Porque poder do Espírito precisa mexer com a gente individualmente. E eu temo que o discipulado à mesa sofra porque nós não temos homens que se encontram com Deus, mulheres que não se encontram com Deus. E por isso essa palavra para o seu coração. Medite na palavra. Agora, como é que eu faço isso? Eu tenho algumas dicas para te dar que você já sabe, então eu vou só mencionar. Leia a Bíblia toda. Ponto. Se você só lê partes da Bíblia, isso não é conversa de filho. Isso é conversa de gente interessada em alguma coisa do pai. E quem é pai aqui sabe, quando o filho começa a dizer assim, pai, tu é tão lindo, eu te amo tanto, pai. Diz logo o que é que tu quer, menino. Não é? Ai, pai, o senhor está precisando de uma massagem nos pés? Não, gente, lê a Bíblia toda, porque a Bíblia toda revela a vontade do Pai, ponto. Agora, quer uma dica para te ajudar? Leia o Novo Testamento primeiro. Comece em Mateus, termine em Apocalipse. Depois você vai para Gênesis e termina em Malaquias. Ok? É uma outra dica para te ajudar. Quer uma outra dica? Leia o Novo e o Velho Testamento ao mesmo tempo. Alguns planos de leitura chamam isso de leitura dinâmica.
Você lê 2 capítulos do Velho e 2 do Novo. Mas, por favor, não leia menos que um capítulo da Bíblia por dia, querido. De 1 a 2 capítulos, no mínimo, por favor, isso vai te ajudar. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Você sabe o que é que eu fiz para ganhar disciplina? Porque eu lutava também para ler a Bíblia todo dia. Sabe o que é que eu fiz? Apenas como exemplo, tá bom? Apenas como uma experiência pessoal. Eu li a Bíblia toda 3 anos consecutivos. Terminei e li de novo, terminei e li de novo, terminei e li de novo. Para quê? Para criar resistência, disciplina no meu corpo. Para depois eu dizer assim, bom, eu crio o meu plano. Então, já cheguei num tempo que eu crio o meu plano. Não abro mão de ler a Bíblia toda. Então, estou lendo Esdras. Agora eu vou ler Atos. Só que eu faço meu caderninho. Aí eu vou ler Salmos. Só agora eu vou ler Lucas. Só que eu só vou ler Lucas de novo, meu amigo, quando eu terminar a Bíblia toda. Para eu não enganar a mim mesmo. Certo? Então, leia a Bíblia toda. Estamos chegando no final do ano. Certo? Você já está aí se preparando para comprar seu caderninho, né? Para comprar sua Bíblia nova, né? Quero estimular fortemente que o seu devocional seja com Bíblia de papel. Estimulo fortemente, tá, gente? Ok? Isso é só a primeira chave, tá? Tenha um bom plano devocional. Falei de 2 coisas, conversa da alma e meditação na palavra. Segunda chave, escreva. Se você não escreve nada, desculpa, você não vai lembrar. Escrever dá uma chance para você fixar o aprendizado. Só. Por isso, tenha um diário espiritual ou um caderno de anotações. No computador, no notebook, no seu celular tem um bloquinho de anotações. Você pode ler a Bíblia aqui e usar o celular para fazer as anotações. Porque à medida que você escreve, você está deixando o conteúdo mais claro para você mesmo. Segunda dica, quer ter uma vida devocional cheia do Espírito Santo? Escreva. Terceiro, obedeça. Sempre que você tem um tempo com Deus, você precisa se perguntar, o que Deus quer que eu faça? O que eu vou fazer a respeito disso que eu estou lendo? Para a gente não ficar vaidoso porque leu 10 capítulos da Bíblia e não praticou um versículo. E nem para que você se sinta tão mal em lendo um capítulo, você também não pratique nenhum versículo. Gente, a verdade não transforma. A verdade aplicada transforma. Você conversa com algumas pessoas, eles sabem tanto de Bíblia. Você tem pessoas que você conhece, conversa sobre igreja com ela. Ela sabe tanto de igreja, tem tanta crítica de igreja, sabe tudo de igreja. Você olha para a vida dela e pergunta qual é a igreja dela, qual é a célula dela, qual é o pastor dela, onde é que ela serve, onde é que ela oferece seus dízimos. Ela não tem. Então, gente que sabe demais tem em todo lugar. Eu gosto de conversar com gente que está na luta praticando. Eu amo receber aquelas perguntas de gente que está tentando, não só de gente que está curioso. Cara, eu estou tentando ler a Bíblia aqui, rapaz, mas não está dando certo não, está funcionando não. Ou aplicativo ruim, me diz outro aplicativo. Legal, o cara está fazendo perguntas porque ele está junto. Terceira coisa, obedeça. Porque se a gente não obedecer, gente, morre tudo aí. Quarta chave, lembre. É lembrar. Como assim, Orlando, lembrar? Dica número 1, essa aqui eu faço todos os dias, eu falo com muita alegria. Sempre que Deus falar com você, compartilhe com alguém. Certo? Isso vai criar um hábito gostoso na sua família, tá? Então, a gente faz isso lá em casa, graças a Deus. Às vezes a minha esposa está lavando louça e ela diz, poxa, Deus falou algo comigo hoje. Então ela já compartilha comigo o que Deus falou. Eu falo isso com os meus filhos, criando uma cultura de compartilhar aquilo que Deus fez. Sabe o que vai acontecer? Lembrar. Você sabia que todas as vezes que você compartilha com alguém algo que você aprendeu, você está fixando o conhecimento para você mesmo? Você está edificando alguém?
Porque Deus tem um desconforto enorme no Velho Testamento com a capacidade que o povo tem de esquecer. Você já ouviu essa expressão? Ouça, ó Israel, ouça, ó Israel, não te esqueças, para que te lembres. Então, compartilha, essa é uma dica. Se você quer lembrar do que Deus falou, compartilhe com alguém. Às vezes eu ligo para alguém e diz, cara, Deus falou isso comigo, lembrei de você, quero deixar essa palavra para o seu coração. Segunda dica, antes de iniciar o seu devocional do dia seguinte, dá uma olhada no devocional do dia anterior. Isso vai fixar você a lembrar o que Deus está falando. Isso são 4 chaves para que o seu devocional pessoal comece a receber um movimento do Espírito Santo e você comece a ouvir a voz de Deus de uma forma extraordinária. Amém? Segundo é o discipulado familiar. Só faz o que a gente está te indicando nesse tempo, porque há uma unção de Deus quando estamos em concordância de algo. Você está recebendo instruções, por favor, mamãe, papai, prepare a mesa, prepare o estudo, ore e faça um tempo de devocional à mesa. Isso vai ser tão bom. Pratique os desafios. Só são 3 semanas, gente, que nós estamos fazendo isso juntos, para que você continue fazendo sozinho depois. Aí você não vai mais me ouvir te lembrando, tá certo? Porque nós temos que seguir, né? Esse é o tempo. Então, pais, assumam a responsabilidade de ler a palavra, de fazer o devocional, que nós estamos chamando de tempo à mesa. Essa semana o tema é Mesa do Amor. Vocês vão ler 1 Coríntios 3 e vocês vão meditar que a casa do amor é paciente, é bondosa e é permanente. Porque nós temos um desejo no coração, que a sua vida espiritual seja renovada, que a sua casa seja renovada. Feche seus olhos. Quando a gente escuta a voz de Deus e a gente obedece, a gente se posiciona. Talvez você não esteve aqui semana passada e ainda está tomando conta do que está acontecendo. Mas há um desafio para a igreja nesse tempo de viver discipulado à mesa. Pais e filhos, avós e netos, mas que seja com sua família. Na minha casa, irmãos, eu já decidi quem vai tomar essa posição de levar a minha família para mais perto de Deus. Eu vou. Não precisam me perguntar quem vai ensinar o meu filho a seguir a Cristo, porque na dependência do Espírito Santo, eu vou. E eu vou ler algumas frases que vai te desafiar nessa manhã a dizer também, eu vou. E se isso é verdade para você, se você almeja isso, se você recebe de Deus essa palavra nessa manhã, entendendo que é no poder do Espírito Santo, entendendo que quando você pratica o teu devocional, você está se capacitando para essa experiência extraordinária de discipulado em família. Se você quer isso para a sua vida, por favor, se manifeste. Na minha casa, essa decisão eu já tomei. Eu disse para Deus, eu vou, Senhor, discipular a minha casa. Se isso é verdade para você, começa a ficar em pé no seu lugar. Quem vai aceitar a responsabilidade de proteger espiritualmente a sua família? Eu vou. E você? Quem vai pedir a Deus que quebre os comportamentos destrutivos, espiritualmente destrutivos na sua casa? Eu vou. Essa decisão eu já tomei. Quem vai orar a Deus e pedir que Ele conduza você corajosamente para a mudança? Na dependência do Espírito Santo, eu declaro, eu vou. E você? Quem vai ser aquele que vai buscar intimidade com Deus na sua casa? Eu vou. Na dependência do Espírito Santo. Quem vai buscar ser um exemplo em domínio próprio na sua casa? Porque está cheio do Espírito Santo.
Ah, Jesus, eu vou, conta comigo. Quem vai essa semana viver o discipulado à mesa com seus filhos, com sua esposa, com familiares, eu vou, Senhor. Conta comigo, Jesus. Ah, Jesus, prepara a sexta-feira à noite, que nada nos tire desse compromisso, Pai, para te buscar em família. Não só na sexta, eu quero todos os dias, Senhor, mas como igreja eu oro para que haja um grande movimento de discipulado à mesa na nossa igreja essa semana, no nome de Jesus, Pai. Que haja sopro do Espírito Santo sobre nós, que haja unção do Espírito sobre nós, que haja, Deus, ministração, que os pais fiquem encantados e ministrados com o fato de que ouviram a voz de Deus através dos seus filhos. Ah, Senhor, que os vovôs se sintam tão edificados pela vida dos seus filhos, dos seus netos, genros, noras. Ah, Jesus, eu te peço que haja um grande mover essa semana na Casa Viva, porque isso é o que o Senhor nos mandou fazer, e nós seremos uma igreja obediente na grande comissão de fazer discípulos, e ela começa na minha casa, Senhor. Te peço que o Senhor abra as agendas, que toda a batalha espiritual que se levante essa semana contra os teus filhos caia por terra no nome de Jesus. Senhor, declara vitória nesta semana para os teus filhos, porque nós somos vitoriosos. Cantamos hoje, vitorioso és, na tempestade estás. Ah, Deus, tu és todo poderoso. Eu clamo que haja um enchimento do Espírito Santo na busca devocional dos teus filhos essa semana. Eu oro, Senhor, para que os teus filhos, ao irem para o lugar secreto, eles consigam meditar na palavra, ter uma conversa da alma, escrever o que o Senhor falou, lembrar do que o Senhor falou e compartilhar, Deus, em nome de Jesus. Dá-nos uma igreja forte na palavra de Deus, porque uma igreja cheia do Espírito Santo persevera, são dedicados à palavra, ao ensino da palavra, à comunhão, à oração. Ah, Deus, eu creio no fluir do Teu Espírito Santo em nós e através de nós, para a glória do Teu nome. Que haja unção sobre os sacerdotes do lar, que haja bênção, que haja estratégia, que haja palavra de direção. Capacita cada homem de Deus, cada mulher de Deus, sim, Pai, marido e mulher, pai e mãe, eles são autoridades espirituais na casa deles. Que o Senhor dê graça, dê força, dê poder, para a glória do Teu nome, Pai. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.